E o Renato Gaúcho, ele fez um baita desabafo, né, ontem. Eu acho que o Renato, ele tem muito a ver comigo, né, Marcos André? Ele é exagerado. Ele tem razão no que ele está falando, mas aí, às vezes, ele exagera, né? Ele estufa tanto o peito que aí ele acaba exagerando. Porque, para mim, ele tem razão quando ele diz que ele tem que ser valorizado pelo que ele está fazendo nesse Super Mundial. Porque, para mim, é treinador o que teve o maior feito, por enquanto, nesse Super Mundial. Na minha opinião, os que tiveram, primeiro, o Inzaghi, pelo que está jogando o Al Hilal, tá? O Al Hilal jogou melhor que o Real Madrid, o Al Hilal jogou de igual para igual contra o City, eliminou o City. Então, para mim, o Inzaghi, treinador desse Mundial, é o principal. E depois é o Renato Gaúcho, gente. O Renato Gaúcho pegou o Fluminense, que com certeza absoluta, entre os times que estão aí nas quartas de final, é o que tem o menor investimento disparado, que ele até diz, né, que o Fluminense é um patinho feio. E realmente ele tem razão, porque o que o Fluminense tem de dinheiro, meu amigo, o que tem ali de valor do elenco, é muito menor do que todos os outros clubes que estão aí nas quartas de final, inclusive o Palmeiras. E o Renato fez o Fluminense se classificar no grupo, fez o Fluminense jogar melhor que o Borussia Dortmund, fez o Fluminense eliminar a Internacional e merecendo vencer a partida. O que o Renato está fazendo, ele foi inclusive elogiado pelo Inzaghi, pô. O Inzaghi, que hoje para mim é o melhor treinador do mundo ao lado do Luiz Henrique, porque para mim o momento deles é melhor que o do Guardiola, tá? O momento do Inzaghi e o momento do Luiz Henrique são muito melhores que o momento do Guardiola. Eu digo que eles são melhores que o Guardiola? Não. Mas no momento, eles são os treinadores que mostram o melhor trabalho no mundo. O Inzaghi e o Luiz Henrique. E o Inzaghi elogiou o Renato Gaúcho. Ele falou das mudanças que o Renato Gaúcho fez no time, como o Renato conseguiu mudar o time do Fluminense. Então, se o Inzaghi, que hoje é o grande treinador desse Super Mundial, está reconhecendo, eu acho que o trabalho do Renato Gaúcho tem que ser valorizado pra caramba. Para mim, ele só se perde, ô velho Vamp, já a gente vai mostrar a declaração, quando ele diz, eu quero que traga esses grandes treinadores aí da Europa, que estão treinando grandes europeus para treinar aqui o Fluminense no meu lugar e me coloca lá no lugar deles, porque aí eu vou contrariar o Renato. Eu acho que o Renato está longe do nível do Luiz Henrique, do Inzaghi, do Guardiola, do Klopp, né, enquanto o Klopp era treinador. Isso eu acho. Mas eu acho realmente que o Renato, para comparar com os treinadores que estão em atividade no futebol brasileiro, ele está num nível muito alto, Vamp. Então, eu concordo com ele num certo ponto, que eu acho que às vezes o Renato não é valorizado como ele merece, mas eu discordo também quando ele começa a querer se comparar com os grandes treinadores ali do futebol europeu, Vamp. Aí sabe, né? Eu joguei com o Renato, é meu parceiro, joguei com ele no Fluminense, né? Joguei contra, joguei a favor. E o Renato sabe fazer suas cenas, né? Me bota lá, fala assim, ó, Renato, você vai comandar o Chelsea em Londres, 8 da manhã, parece 8 da noite, 10 da noite. Ele não vai. O negócio do Renato é Rio de Janeiro. Quando tá ruim, ele vai lá no Sul e tal. Deu até uma passada na Bahia, porque tem praia, dirigiu Bahia. Ele já não veio para São Paulo. Ele chegou aqui, vestiu a camisa do São Paulo de manhã, à tarde, voltou pro Rio. Vai mesmo. Então é o seguinte, até entendo, não vai. Vai pra Rússia, vai pro Zenit. Porra, 15 abaixo de zero, o Renato vai dizer que você é maluco. Não, mas vai ganhar milhões, ele já tem. O dinheiro não é problema pro Renato. Né? Tem uma comissão técnica muito forte, conheço o Alexandre, conheço o Fera. E esse negócio de falar assim, vem trabalhar aqui e tal. A gente sabe a diferença dos poderes aquisitivos, principalmente da economia de cada país, pô. A gente está num país subdesenvolvido de terceiro mundo, que é o Brasil, que melhorou muito. A moeda não é igual aos europeus. Lá tem a comunidade europeia, que é todo mundo euro. E você vê que a Inglaterra saiu e lá é Libra. Já não é nem mais euro. Não, lá nunca foi. Lá era euro antes. Não, não era. A Inglaterra? Não, sempre ficou Libra. Eles não mudaram. A moeda eles não mudaram. Eles não mudaram? Não, porque agora eles saíram, né? Eles saíram agora saíram, é. Eles saíram, né? Mas a moeda eles nunca mudaram. Nunca mudaram, né? Não. Então, quer dizer assim, tudo muito mais caro, Tico. E aí tira a Inter de Milão, que é o vice-campeão europeu, que vinha fazendo uma temporada impecável, e no final da temporada perde o campeonato
italiano, faltando 2 rodadas, toma um vareio do Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões, perde para o rival eliminado para o Milan na Copa Itália, onde o Milan perde para Gênova, o Milan perdeu também a Copa Itália. E aí ele vai fazer esse discurso bonito e tal, papapá. É bom aí, deu uma repercussão para a gente falar. Mas é um cara do bem, né? A gente sabe que o nível de patamar de alguns treinadores europeus é diferente, muito claro, principalmente também com o que ele tem na mão. E para chegar a algum lugar, por exemplo, pro Guardiola chegar no Bayern de Munique, no City, no Barcelona, você tem que fazer para merecer. Ah, porque foi o Guardiola aí, jogador do Barcelona. Não, quando você começa a conquistar, as grandes equipes ficam de olho. Em algum momento, o Renato beirou aí a ser treinador da seleção, como foi treinador do Flamengo. E se não o escorregão do Andrés Pereira, o Renato hoje poderia estar na seleção ou já ter sido demitido, Flávio, da seleção. Que se o Flamengo é campeão naquele momento, o Tite já não ia estar mais. Poderia ser o nome do Renato para a seleção brasileira, como foi do Dorival quando ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Né? Então, poderia também falar assim, eu sou treinador do Madureira, eu quero ver aqui, ó, patinho feio. Manda o Renato vir treinar o Madureira e eu vou treinar. Isso é no mundo da bola. Gira, né? Roda. Mas Vamp, no Brasil, ele não está muito abaixo de nenhum, você concorda? Concordo, principalmente no Brasil, porque, ó, vamos lá. Vem uma leva de português, vem uma leva de treinadores estrangeiros de português, tudo ruim. O Renato é melhor mesmo. Não, mas eu estou falando treinadores brasileiros hoje, porque aí eu vou dizer, eu sei que eu vou irritar o Flávio, mas para mim, Jorge Jesus e Abel Ferreira estão acima. Para mim, o Cuca está acima, tá? É o único brasileiro que para mim hoje está no nível acima, porque eu gosto do trabalho dele, não estou dizendo pelo trabalho atual, eu gosto do trabalho do... Agora, Dorival Júnior, Fernando Diniz, próprio Tite, que eu acho que é hiper, super, mega valorizado, e não é tudo que falam, foi na época do Corinthians, né, em 2012, o que ele conseguiu fazer foi um absurdo, mas tirando isso, nunca vi nada de tão especial no Tite. Então eu falo, Dorival, Fernando Diniz, Tite, Rogério Ceni, eu não coloco nenhum desses acima, muito acima do Renato hoje. Não coloco mesmo, porque você coloca, eu sei que o Flávio coloca e eu vou querer escutar ele também. Eu não coloco. Eu vou na linha do que o Bruno Prado fala aqui, eu concordo com o Bruno, que o Bruno fala. Que o Renato sabe aqueles treinadores que tem assim, dentro do país, que é um país top 10, assim, para time só da primeira divisão? Eu não vejo o Renato dirigindo o time da segunda divisão. O Bruno fala isso, que Renato, Dorival, Cuca, tá ali no mesmo patamar. Rogério Ceni, um pouco mais assim, mesmo assim, para futuro. Rogério ser muito maior do que já que foi mais que o Bruno falou. O Diniz é importante, está ali. O Bruno falou mais de quem? O Felipe Luiz podendo ter uma carreira também melhor. Eu concordo, o Renato para mim não fica atrás também desses treinadores, não. Porque ele, por exemplo assim, ele já foi campeão da Libertadores como treinador. Aí o cara fala, mas tem quantos anos que foi? Mas tem muita gente que busca a vida toda a conquista, para e não consegue. A de Convic, você viu aí, eu estava vendo uma entrevista do Arteta, quando o Paris Saint-Germain elimina o Arsenal, e ele fala, ele não sabia que o Paris Saint-Germain ia ser campeão. Ele fala aí, o Marquinhos está há 11 anos tentando a mesma coisa todo ano, e acabou de ser campeão europeu. Isso quer dizer que no ano seguinte o Paris Saint-Germain vai ser, de repente pode parar. O Leicester City foi campeão da Inglaterra lá com aquele treinador lá, o italiano lá, Flávio. O Ranieri. E depois, hoje está na segunda divisão. Mas dentro do currículo dele, vai botar, já fui campeão. A gente precisa tomar um certo cuidado, porque às vezes um título isolado, alguma coisa assim, ele esconde algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que eu estou pensando aqui já faz alguns dias. Se o Al Hilal for campeão, o Al Hilal vai ser campeão do mundo? Para mim, ele vai ser campeão do campeonato mundial de clubes. Não vai chamar o Al Hilal de campeão do mundo, pô.
Não, tô falando sério. Você acha que o Al Hilal, qual é o maior time do mundo? Campeão do mundo, Al Hilal? Não dá, né, gente? Não dá. É muita esculhambação, na minha cabeça. Então ele vai ser o quê? Campeão do Campeonato Mundial de Clubes. Aí você olha, pontualmente, tipo assim, Marrocos é a 4ª maior seleção do mundo? Ela foi 4ª colocada. No ano que vocês foram campeões mundiais, a Coreia era a 4ª melhor seleção do mundo. Então precisa tomar um certo cuidado com essas coisas. A Turquia, 3ª, né? Precisa tomar um certo cuidado. É claro, esse é um momento, né? O Renato tá grandão e tal, o Fluminense foi além do que se esperava. Tá tudo bem. E ok, tá tudo certo. Ele fala patinho feio, Flávio, porque a gente apontava o quê? Quando começou o Mundial, quando desenha os grupos. A gente até brincou aqui, ó. Flamengo e Palmeiras passa, Botafogo é eliminado e o Fluminense vai brigar ali pela 2ª colocação com o Borussia. Ele consegue passar. Dali em diante, a gente falou, agora não, eu brincava, ó, 11 dias, tchau. Logo o Fluminense tá indo. Então, tá indo e vai, e acontece. E tá acontecendo mais ou menos o mesmo fenômeno de Copa do Mundo. Né? Aparece um momento ali, o time vai, embala, mas o Al Hilal é melhor que o Manchester City, pô. O Botafogo ganhou do PSG. Como é que pode isso? Não tem isso. Então é muito pontual. Então precisa tomar um certo cuidado. Hoje o Al Hilal ganhar do Fluminense não será surpresa. Ele vai ser semifinalista. Né? Aí ele pega o Chelsea ou o Palmeiras. Pode ganhar de qualquer um dos dois. Aí ele vai pra final. O Al Hilal vai ser um dos 2 melhores times do mundo, ou talvez o melhor. Não existe isso, gente. É um negócio muito louco. É campeonato, é torneio. É isso. Então tem que tomar um certo cuidado. Calma. Não existe por quê que não existe? O Al Hilal, Flávio, ele jogou melhor que o Real Madrid e ele jogou de igual para igual com o City. O City estava dando a vida naquele jogo. Não venham me dizer que o City não levou a sério, que os jogadores do City estavam putos naquele jogo. Porra, o Al Hilal tem um dos melhores goleiros do mundo. Vocês concordam comigo? Aquele cara agarra muito, o tal de Bono. O Al Hilal tem Koulibaly. O Al Hilal tem Renan Lodge. O Al Hilal tem Marcos Leonardo. O Al Hilal tem Malcolm. O Al Hilal tem um timaço, Flávio. Tem. Ué, eu vou dizer pra você que ele é o segundo, tá entre os 2 melhores do mundo? Não. Mas ele chegando numa final de Mundial, pelo menos entre os 6 melhores do mundo, eu acho que dá pra colocar o Al Hilal. Eu não acho, não. Eu acho que o Al Hilal, eu tô falando, eu não vou chamar o Al Hilal de campeão do mundo, pô. É uma esculhambação com futebol. Ele é campeão do Campeonato Mundial de Clubes. Se ele for campeão, ele vai ser o campeão do mundo. Ele é campeão do Torneio Mundial de Clubes. Não dá pra chamar o Al Hilal de campeão do mundo. Não dá. Aí é muita esculhambação pro futebol. Não dá. Um time árabe, não dá. Na minha cabeça não vai ser. Flávio, se tem um campeonato mundial, aí você tá de sacanagem com a minha cara. Porque você ficava falando aqui, nunca um brasileiro vai chegar nem perto de ganhar o Super Mundial. Depois que tiver esse Super Mundial, ninguém mais ganha tirando os europeus. Aí se o Al Hilal ganhar, aí você muda o seu discurso. Aí não, é campeão do mundo. Eu não mudo nada. Os melhores times do mundo estão na Europa. Não muda nada. Esses que o Vampeta citou agora continuam sendo os melhores do mundo. Claro que eles continuam sendo. Não vai mudar nada. Se o Al Hilal ganhar, se o time brasileiro ganhar, os melhores do mundo continuam na Europa. Não muda absolutamente nada. O Marrocos é a 4ª melhor seleção do mundo? Quando a Itália ganhou a Copa do Mundo em 2006, ela era a melhor seleção do mundo? Não. Ganhou. Então, mas é o que eu tô falando. Ué, mas aí é que tá. Marrocos é a 4ª melhor seleção do mundo? Não. E ela foi a 4ª colocada no Mundial. Ela foi naquele momento, tem que aturar, porra. Ué, a Croácia, no ano que ela foi vice-campeã do mundo, ela era a 2ª melhor seleção do mundo? Não. Então não adianta, isso aí é muito ocasional. O Al Hilal nunca vai ser o melhor time do mundo, pô. Mas tem que considerar. Ué, se ele ganhar, pra mim, ele foi o campeão do Campeonato Mundial de Clubes. Pronto. É isso. Isso ele foi. Agora, ele nunca vai ser o melhor time do mundo. O Al Hilal, se ele ganhar, se ele for campeão, ele não vai ser melhor que o PSG, não vai ser melhor que o Barcelona, não vai ser melhor que o Liverpool, não vai ser melhor que o Manchester City, não vai ser melhor que o Real Madrid, não vai ser melhor que o Bayern de Munique. Não vai. E isso vale para times brasileiros também, viu? Se ganhar o Palmeiras ou o Fluminense, eles não vão passar a ser automaticamente melhores que esses times. Não vão. Os melhores times continuam na Europa. Eles não vão ser melhores, mas eles vão ser campeões do mundo. Vão ganhar o torneio, vão ganhar o título, mas não vão ser os melhores. É campeão do mundo, é campeão. Eu vou continuar vendo Premier League e não vou ver campeonato árabe. Tá bom.
Tá bom, mas isso não vai tirar dele, ou do Palmeiras, ou do Fluminense, o título de campeão do mundo. O título não tira. O título não. Mas eu falei que não tira. Pra mim vai ser campeão. Você falou o seguinte, você falou, eu não vou considerar campeão do mundo. Exatamente. Não vou. Eu vou considerar campeão do Mundial de Clubes. Porque não dá. Se você coloca o melhor time do mundo, qual é? O Al Hilal. Acabou o futebol, velho. Acabou. Não dá pra você trabalhar num bagulho desse. O melhor time do mundo é o Al Hilal, ferrou tudo. Aí acabou. Aí não tem mais futebol. Mas naquele momento ele foi o campeão do mundo. Isso. Ele é o campeão. E acabou aquele momento, acabou. Ele não vai ser, eu não vou considerar. Ele ganhou o torneio, o Campeonato Mundial de Clubes. Pronto. Agora, se você chegar e falar assim, você trabalha com o quê? Com futebol. Qual é o melhor time? O Al Hilal. Ferrou tudo, velho. Acabou a nossa profissão. Não dá. Meu Deus do céu. Ninguém tá falando o melhor time, mas você falou que não vai considerar campeão do mundo. Não vou. Considerar campeão do mundo, você tem que considerar. Não vou considerar. Se ganhar uma baba dessas daí, eu vou dizer, pra mim é campeão do Campeonato Mundial de Clubes. Pronto, acabou. Não vou, não dá. Eu não posso falar que o esporte que eu trabalho, que eu vivo, o melhor time é o Al Hilal. Não dá. Pra mim a cabeça não funciona isso. Não dá. É esculhambar com o meu esporte, pô. Não dá. Tá bom, é esculhambar com o teu esporte, mas é a regra. Se tem um campeonato mundial, sim. Se o Palmeiras for o campeão mundial, se o Fluminense for o campeão mundial, sim. Se o Al Hilal for o campeão mundial, será campeão. Será. A FIFA reconhece. Pronto. Naquele momento, ele bateu os principais times do mundo. Perfeitamente. A FIFA vai reconhecer, vai fazer o que quiser. A FIFA reconhece o Marrocos como a quarta melhor seleção do mundo. Eu não. Eu acho o Marrocos uma baba. Vai fazer o quê? Cada um é cada um. E ela ganhou. Ela ganhou o direito de ser quarta do mundo. A Turquia foi terceira, a Coreia foi quarta. Agora, não dá, né? No esporte que eu vivo, que eu trabalho, a Coreia não é quarta do mundo nunca. A Turquia não é terceira nunca. E a Arábia não pode ter um time campeão do mundo. Se for, ela ganhou o título. Mas aí, o que eu faço? Até pra ajudar a minha cabeça a trabalhar com futebol, foi campeão do torneio mundial de clube. Minimizo, porque senão não dá. Se o maior time do mundo é um time árabe, ferrou tudo. Aí acabou. Aí não dá, né, velho? Aí é complicado pra chuva, aí não dá. Aí ferrou, aí não dá. É igual quando o Once Caldas foi campeão mundial. Quando o Once Caldas foi campeão da Libertadores. Aliás, hoje é aniversário do título do Corinthians, falando nessas aberrações. Hoje é aniversário do título da Libertadores do Corinthians. Falando em aberração. Hoje é aniversário da nossa vitória, do nosso time. Foi outra baita aberração, né? Vamos falar aí, vamos mostrar o desabafo do Renato Gaúcho, hein? Que o Renato, ele encheu o peito, já é conhecido esse jeito do Renato, eu adoro esse jeito do Renato. Vamos ouvir aí o que falou o Renato Gaúcho.